Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, com o objetivo de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter o conhecimento das verdades da palavra de Deus, que irá proporcionar a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, libertador, a salvação. Esta a batalha do Evangelho, é a batalha que o Senhor Jesus Cristo comissionou em todos os tempos, em todos os séculos, servos e servas, para estar aqui neste mundo testemunhando destas verdades do Evangelho. Por isso, você que deseja entrar em contato comigo, você poderá, através do telefone, código de área 35 9196 3915, ou também através do Telepaz, no código de área 35 3721 1568. Você poderá estar entrando em contato conosco, você poderá estar recebendo a sua oração, a sua orientação, e para você tirar também as suas dúvidas, você poderá entrar em contato conosco através do e-mail quadrangular.ind@hotmail.com. Ali você poderá fazer as suas indagações, as suas dúvidas, os seus questionamentos, e nós estaremos respondendo de conformidade à palavra de Deus para o seu esclarecimento. E também você poderá nos ajudar a manter este programa no ar, através da sua oferta na Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504 400, dígito 0, a operação é 003, Igreja Quadrangular Independente. Você poderá fazer a oferta que Deus tocar no seu coração. Você poderá fazer esta oferta através das lotéricas, e Deus estará te abençoando, e nós estamos diariamente orando a favor de todos aqueles que estão ofertando para o programa Cristo Esperança Nossa. Entre em contato conosco e nós teremos o imenso prazer em atender você e também orar a seu favor e a favor de todos os seus familiares. No programa passado, no último programa, nós tratamos do assunto sobre Cosme e Damião, que foram muito divulgados durante o mês de setembro e outubro, em decorrência de que estes personagens estão vinculados dentro do sincretismo religioso da Igreja Católica Romana e também da Umbanda e dos movimentos afros brasileiros, estão envolvidos esses personagens, e nós já falamos no programa anterior
a respeito de quem realmente eles foram, né? E que foram, na verdade, servos de Deus, que desde a sua infância, eles foram criados em um lar em que serviam a Cristo e esperavam em Cristo a salvação de Cristo. Portanto, não é nada do que o sincretismo religioso vem apresentando esses personagens. E, portanto, nós podemos esclarecer que eles, inclusive, foram mortos na perseguição em que o imperador Diocleciano impôs em torno do ano 300, e nesta perseguição eles foram degolados para não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E no programa de hoje, nós queremos tratar sobre o sincretismo religioso, que esses personagens foram transformados. Esses servos de Deus, na verdade, foram transformados. E nós queremos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que diz: E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. O apóstolo Paulo está falando exatamente sobre estes homens que perverteram a verdade de Cristo, estes homens que passaram a praticar um sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele advém de práticas culturais, práticas filosóficas, de práticas religiosas que são introduzidas numa crença popular. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo a respeito desses dois personagens, Janes e Jambres, que no Velho Testamento não são mencionados, mas eles fazem parte dos escritos judaicos e também dos escritos cristãos e também pagãos. Estes dois personagens foram exatamente aqueles adivinhos que enfrentaram a Moisés no Egito e também fizeram sinais, fizeram milagres, fizeram prodígios, contestando o que Moisés estava fazendo. Mas nós sabemos pelas Escrituras que Moisés foi o vencedor, porque Moisés estava com a verdade, com o Deus vivo, com o Deus poderoso. Nós temos, por exemplo, o primeiro sinal que Moisés foi fazer diante de Faraó, quando Deus ordenou que ele jogasse o seu cajado ao chão, e ela se transformou em uma serpente. E de repente, esses magos e os adivinhos vieram e jogaram também os seus cajados. E eles também se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Moisés devorou todas as outras. Satanás, diz Jesus, é o pai da mentira. Satanás traz, através do sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma superstição, é uma forma em que as religiões trazem as suas práticas para o meio religioso, para muitas vezes atrair as pessoas, as multidões. E em todos os tempos isso tem ocorrido, e hoje, em pleno século 21, esse sincretismo religioso está latente. As pessoas, elas praticam a fé num Deus
que elas não conhecem. Embora todos querem ir para o céu, embora todos falam de Deus, falam de Jesus, mas não querem, não aceitam as palavras de Jesus. Por isto, entram nessa prática do sincretismo religioso. As pessoas são supersticiosas. O sincretismo religioso é a união dos costumes culturais de origens diferentes na América, na África, onde existe processos de domínio ocidental sobre as religiões locais. Como exemplo do sincretismo religioso, o vodu haitiano, e é uma prática violenta, é uma prática de feitiçarias, macumbarias violentas, destruidoras. E, no entanto, nós podemos ver o Haiti. Qual é a situação do Haiti hoje? Uma miséria, uma terrível miséria se abateu sobre o Haiti, em decorrência de todas essas práticas. E aonde há a prática do sincretismo religioso, embora muitas vezes pareça que está havendo um êxito, parece que está havendo uma grande vantagem, mas a consequência, ela é drástica. Nós temos atendido muitas pessoas envolvidas com obras de feitiçaria, de macumbarias, pessoas que fizeram pactos, estabeleceram vínculos com o espírito, com entidades demoníacas, e quando deixaram de poder corresponder com aquilo que as entidades queriam, elas ficaram doentes, muitos morreram. Mas aquelas que vieram para Cristo, elas foram libertas. Jesus libertou. Pessoas morrem em desobediência. E sabe como que é que esses espíritos matam as pessoas que desobedecem aquilo que elas ordenam que faça? É através da asfixia. As pessoas morrem por asfixia, porque elas não cumpriram o seu dever. Conheço algumas pessoas que morreram desta forma, porque desobedeceram a ordem dos espíritos das entidades. Mas todos aqueles que se entregam para Cristo, esses são libertos desses espíritos, dessas entidades, desse sincretismo religioso, para então confessar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Nós vivemos sincretismo religioso dos maias, por exemplo, é muito divulgado, uma civilização que nem existe mais, desapareceram, e ainda muitos continuam fazendo especulação sobre esta civilização que desapareceu, e não tem nem informação como foi que ela se desapareceu, mas Satanás continua trabalhando e muitos se envolvendo nessas crenças, nesse sincretismo religioso e confessando que acreditam em Deus e acreditam em Jesus. Por exemplo, na Guatemala, tem uma igreja de Santo Tomás, uma igreja católica romana, em que no ano de 1800, o padre que ali estava, de nome Ximenes, ele encontrou uma Bíblia maia, e ele levou para dentro da igreja, e então passou a prática, tanto dentro quanto fora da igreja, da prática indígena maia, ali nessa igreja na Guatemala. As consequências, elas são trágicas. Essa fusão de doutrinas, essa mistura, muitas vezes com o cristianismo. Nós estamos vivendo o dia de hoje, em que igrejas que se dizem evangélicas começaram bem na fé, começaram em Jesus,
começaram se convertendo, mas em dado momento, esse sincretismo religioso adentrou nas igrejas, trouxeram o mundo para dentro da igreja, fizeram a inversão de valores. É a igreja que tem que estar no mundo para converter o mundo dos seus pecados. Quando a igreja abre as portas para que o mundo esteja dentro dela, para atrair jovens, para atrair as pessoas, para estar no seu meio, é uma igreja falida, é uma igreja que envolveu no sincretismo religioso e está negando a sua fé em Jesus. Nós temos o histórico do cristianismo, em que foi por perseguições que o cristianismo se fortaleceu. Nessa perseguição do imperador Diocleciano, em que estes gêmeos, irmãos gêmeos, perderam a vida, foram degolados, porque as pedras não os mataram, as flechas não os mataram, e então foram degolados pela espada. E esta morte era uma morte de mérito, porque só mesmo aqueles que tinham cidadania romana é que poderiam ser decapitados. Mas como as pedras e as flechas não mataram esse servo de Deus, os romanos tiveram que fazer uso, ou seja, mesmo na morte, não negando a Cristo, eles morreram com honra. É isso que Cristo prepara para os seus servos, uma morte, mesmo que seja morte, mas com honra, para não negar o nome de Cristo. Você que começou na fé em Jesus, você que teve uma experiência com Cristo, não permita que o sincretismo religioso venha dominar a sua vida. O candomblé, por exemplo, ele criou paralelamente à igreja romana uma crença sobre Cosme e Damião, em que caíram esta figura gêmea dos céus, e ali eles estabeleceram dentro do candomblé esta adoração, e também para oferecer doces para as crianças, dizendo que estes eram os protetores das crianças. É algo que precisa se voltar para o Evangelho, se voltar para Cristo. No Brasil, por exemplo, o sincretismo religioso, ele nasce desde a chegada dos primeiros colonizadores portugueses e se intensifica com a presença dos escravos africanos que, em contato com os indígenas, população nativa, disseminou os seus rituais e tradições. E hoje é comum estas práticas nos terreiros, estas práticas nas festividades, nos feriados que temos, estas práticas, esse sincretismo religioso, esta mistura, porque no Brasil, infelizmente, todas estas práticas que são divergentes do Evangelho, elas já fazem parte da cultura brasileira, e é por causa da cultura, então, estas religiões, elas têm que ser respeitadas, porque elas estão incrustadas nas religiões. Mas o sincretismo religioso, ele é combatido pela palavra de Deus. Não se impressione por aqueles que estão operando milagres, que é por aqueles que estão fazendo, através do sincretismo religioso, com uso de água, com uso de rosas, com uso de peças de roupas, com uso de vários materiais, com uso de várias formas. É um sincretismo religioso que o Evangelho combate. Cristo não admite, o Evangelho não aceita, mas as pessoas estão fazendo estas práticas, e estas práticas são condenadas. Embora as pessoas queiram ser salvas, mas elas estão negando a fé em Cristo. O sincretismo religioso é uma obra destruidora, aniquiladora de uma fé,
viva em Jesus. As pessoas não querem um compromisso com Cristo, não querem um compromisso com a igreja. As pessoas não querem se apegar com as verdades da palavra de Deus. Não permita que o sincretismo religioso, esta mistura, seja ela filosófica, seja ela cultural ou religiosa, que venha impedir você de ser um homem ou mulher salvo e salva em Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Forme comigo a cadeia da prece poderosa. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com este meu ouvinte, ó que me assiste nesta hora, Senhor, crendo na tua palavra, crendo, Senhor, que tu és o Cristo vivo e poderoso, que tu és o Cristo, Senhor, que dá a bênção, garante a salvação para aquele que confessa o teu santo nome e não se envolve no sincretismo religioso, mas, Senhor, professam esta fé viva, esta fé poderosa, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esclarece os entendimentos para que possam ter, Senhor, a bênção da cura, a bênção da saúde dos seus corpos, possam ter libertação. Senhor Jesus, o teu santo nome, eu me levanto nesta hora contra toda obstrução da mente, por espíritos, por entidades demoníacas, por amarração no sincretismo religioso, sejam desfeitos, sejam quebrados, removidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que estas mentes possam se voltar para as verdades do teu evangelho, para as verdades da tua palavra, para te aceitar a ti, ó Cristo amado, como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e ter a esperança da vida eterna que somente tu tens a proporcionar. Chegamos ao término de mais um programa Cristo, Esperança Nossa. Entre em contato conosco através do telefone, código de área 35 9196 3915, e também pelo Telepaz, código de área 35 3721 1568. E esteja comigo para levarmos estas verdades do Evangelho para os corações. Seja você um ofertante para a manutenção do programa Cristo, Esperança Nossa, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504 400, dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. Tenham todos a bênção de Deus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo.